No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Segunda-feira, 11 de março. Mulher morre atropelada por um carro na rodovia Fernão Dias. O caso foi registrado na delegacia de Atibaia. Câmara de Bragança Paulista aprova a criação do GGI, Gabinete de Gestão Integrada de Segurança. E na sexta sessão ordinária do ano, a Câmara vai votar 8 matérias nesta terça. Veja também a quinta parte da entrevista com a advogada e professora especialista em Direito Previdenciário sobre a MP publicada no Diário Oficial da União e as modificações na legislação da Previdência. Vamos ver as vagas de empregos do Pátio de Bragança Paulista, confira as informações do Climatempo e do CPTEC-INPE sobre a previsão do tempo. No futebol, Bragantino é derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto na última sexta-feira e o sonho da classificação fica mais distante. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. Uma mulher morreu atropelada por um carro na rodovia Fernão Dias, em Atibaia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o atropelamento aconteceu por volta das 15:10 da noite de sábado, quando a vítima tentava atravessar a pista na altura do quilômetro 40, a poucos metros de uma passarela de pedestres. O resgate foi acionado, mas a vítima morreu no local. A pedestre não portava documentos, o corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O motorista do veículo envolvido, um Ford Fiesta, fugiu sem prestar socorro à vítima, segundo a PRF. O caso foi registrado na delegacia de Atibaia. A Câmara de Bragança Paulista aprovou a criação do GGI, o Gabinete de Gestão Integrado de Segurança. Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que institui a criação do GGI, votado em regime de urgência e recebeu aprovação unânime na quarta-feira. É uma autorização para se realizar a união de um Comitê Integrado de Gestão Compartilhada da Segurança do município, onde participarão representantes das forças de segurança, como a PM, GCM, Polícia Civil, bombeiros, policiais rodoviários e outros. Outras cidades já possuem, inclusive Atibaia. Em primeiro turno, foram aprovados o projeto de lei que altera a legislação que firma o convênio entre a Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado, e o projeto de lei complementar que altera a legislação sobre a doação de área de terreno à Socoab, Sociedade Comunitária de Habitação Popular. Também foram aprovadas em turno único 4 moções. A que requer estudos para a concessão de auxílio-saúde aos servidores da Prefeitura, a que manifesta apoio ao projeto da Assembleia Legislativa do Estado, que cria a Carteira de Identificação do Autista, a que solicita a implantação de área de lazer com quadra poliesportiva, academia ao ar livre, parque infantil e espaço para convívio num terreno que pertence à Prefeitura na Rua Benedito Luiz Alonso, no conjunto habitacional Marcelo Stefani, e a que pede a reativação da Guarda Civil Ambiental. Na Tribuna Livre, Carlos Vasconcelos, presidente da ONG Instituto Combate ao Câncer, explicou que o Instituto surgiu com o objetivo de informar e apoiar o paciente de câncer, conscientizando as pessoas sobre o malefício da desinformação. O jovem Renan Bruno Batista Valentim falou e apresentou imagens questionando problemas na Escola Municipal Professora Marisa Filomena do Amaral. Comentou os problemas de mobilidade, como a rua sem saída, falta de demarcação de estacionamento, entre outros. E na sexta sessão ordinária do ano, a Câmara vai votar 8 matérias. Em segundo turno, o projeto de lei que altera a legislação que firma o convênio entre a Prefeitura e a CDHU. O projeto de lei complementar que altera a legislação que dispõe sobre a doação de área de terreno à Sociedade Comunitária de Habitação Popular. Em primeiro turno, o PL que institui o Programa de Preceptoria e Supervisão em Atividades de Estágio e Internato exercidas por estudantes de instituições de ensino superior privadas das áreas da saúde na rede pública. O PL
que altera a data da realização da Semana de Incentivo à Doação de Órgãos, Tecidos e Medula Óssea. 4 moções em turno único. A que requer providências para que Bragança obtenha o título de cidade amiga do idoso concedida pela Organização Mundial da Saúde. A que pede estudos visando a implantação de programa destinado à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho nos mesmos moldes do programa Emprega Bem de Campinas. A que solicita estudos para aumentar a oferta de doações diárias de pães às entidades assistenciais de Bragança e a que requer estudos visando a implantação de creche para idosos. Na tribuna livre, o secretário de Finanças, Luciano Aparecido de Lima, apresentará um panorama financeiro da Prefeitura e a médica Sandra Regina Provenzano irá falar sobre a segunda caminhada em homenagem ao Dia Internacional de Síndrome de Down. A sessão será nesta terça-feira, às 4 da tarde, é aberta à população e também pode ser vista pela internet no site câmarabp.sp.gov.br. Veja também a quinta parte da entrevista feita com a advogada e professora especialista em Direito Previdenciário sobre a MP publicada no Diário Oficial da União e as modificações na legislação da Previdência. A pensão alimentícia provisória, como é que ficou? Isso foi uma alteração muito polêmica com relação à medida provisória. Tem estudiosos que entendem ser ela legítima, tem estudiosos que entendem que não, que realmente alterou. Nós temos 2 leis de regência totalmente diferentes quando o assunto é pensão por morte e quando o assunto é pensão alimentícia, alimentos. Até o dia 17 de janeiro de 2019, ou seja, antes da medida provisória, sempre se entendeu o seguinte: a lei que rege pensão alimentícia é o Código Civil, a lei que rege pensão por morte ou é a 8.112, quando se é servidor, ou a 8.213 de 1991, quando se é trabalhador na iniciativa privada. Ou seja, se o falecido pagava uma pensão alimentícia para sua ex-mulher, ou para sua ex-cônjuge, ou para sua ex-companheira, essa pensão, mesmo se fosse estabelecida por um prazo certo e ele viesse a falecer, ela se tornaria pensão por morte sem o mesmo prazo estabelecido naquela separação. Então vamos exemplificar para ficar mais fácil. O casal se separou e ficou consignado no divórcio que o ex-marido pagaria alimentos para sua ex-mulher por 2 anos, 24 meses. Quando completou o 1º ano do pagamento, ele veio a óbito, faleceu. Ela teria direito à pensão por morte, não mais pelos 12 meses remanescentes, mas segundo a lei que rege a pensão por morte, podendo até ter direito a essa pensão por morte de forma vitalícia. Então nunca foi respeitada a vontade do falecido. Isso foi alterado pela medida provisória 871. Agora prevalece o que acontecer antes, ou a vontade do falecido, que no nosso exemplo aqui seria 12 meses, ou a cessação daquela parte daquela ex-companheira, daquela ex-cônjuge pelo prazo legal. Então, por exemplo, se ela tem direito à pensão de alimentos, aos alimentos por 12 meses, mas segundo a regra da Previdência, ela tem direito a 4 meses de pensão em razão do óbito, ela vai receber só por 4 meses. Se perante a lei previdenciária a sua pensão por morte seria paga de forma vitalícia, ela vai receber só por 12 meses, respeitando a vontade do falecido. Quanto ao servidor, para se solicitar a certidão de tempo de contribuição, como é que está? Pois é, a certidão de tempo de contribuição, mais conhecida como CTC, que é a sigla que determina esse trabalho, é a possibilidade do servidor levar o seu tempo de regime próprio para outro regime próprio ou até mesmo para o regime geral, que é o INSS. O que seria isso? Muitas vezes nós temos servidores municipais, estaduais ou federais ligados a vários órgãos de previdência, porque ele passou por vários concursos, todos eles aprovados e que mantém uma carga horária pequena. O exemplo mais correto disso são são profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros. Como tem a carga horária do concurso relativamente pequena,
cerca de 20 horas semanais, isso possibilita a ele acumular cargos. Isso é lícito. Só que o que acontece aqui? Nunca existiu uma proibição do servidor levar parte do tempo que ele tem de regime próprio para outro lugar. Vou exemplificar. Muitas vezes esse servidor, ele já tem o tempo para se aposentar no seu regime próprio, mas ele não quer se aposentar, porque se ele se aposenta, automaticamente ele tem que se desligar do seu trabalho enquanto servidor. Então ele continua trabalhando até esperar o seu melhor momento para pedir a aposentadoria. E ele também não solicita o abono de permanência, que é a devolução das contribuições que ele paga depois dos requisitos. Ele simplesmente quer pegar o tempo excedente que ele tenha no regime próprio e levar porventura para o regime geral de previdência, para o INSS, para lá ele também usar esse tempo excedente para ele se aposentar também, acumulando as duas aposentadorias. Nunca houve proibição para que um servidor solicitasse a certidão de tempo de contribuição de tempo parcial. O que a medida provisória trouxe foi a obrigatoriedade para que essa pessoa se torne um ex-servidor para solicitar a CTC. Pela medida provisória, será exigida a exoneração do servidor para que ele possa solicitar a CTC ainda que de tempo parcial. Lembrando que se ele já tiver aposentado, ele é considerado servidor aposentado, ele não é ex-servidor. Então, o que a emenda constitucional quis abarcar é a impossibilidade de se levar tempo parcial, mantendo a vinculação extrema a um único regime. Ele não tem mais essa possibilidade. Antes nós tínhamos uma ausência de legalização disso, o que possibilitava o pedido. Agora isso foi proibido. Outra alteração é a criação do prazo para se questionar judicialmente qualquer ato emitido pelo INSS. Como ficou? Essa alteração é extremamente perigosa para aqueles servidores. Isso é somente perante o INSS, então a gente trabalha com os empregados da iniciativa privada. Mas é extremamente perigoso porque os servidores acabam não orientando todos os segurados que procuram o INSS. O que se alterou? O artigo 103 da 8.213 de 1991 foi alterado na sua redação, aplicando um prazo de 10 anos para se revisar qualquer ato emitido pelo INSS, tanto para atos de concessões quanto para atos de pedido. O que seria isso? Se você tem o seu benefício concedido pelo INSS, você já está recebendo o seu benefício, o prazo continua sendo de 10 anos, a contar do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela. Isso nada mudou. O que mudou foi a criação desses 10 anos também para pedidos indeferidos. Então, se eu tive um pedido indeferido pelo INSS, eu tenho 10 anos para entrar com esse processo judicialmente, sob pena de perder o direito. Isso é muito preocupante, principalmente numa situação de pensão por morte. Imaginemos que um trabalhador faleça e deixe como dependente 2 filhos menores, um filho de 3 anos de idade e outro filho de apenas 1 ano de idade. E deixe também uma companheira com quem ele vivia há muitos anos em união estável. Essa companheira solicita o benefício para os 3, para ela e para os seus 2 filhos menores. Ela recebe uma carta de concessão na sua casa em seu nome, mas ela não sabe por essa carta para quem o benefício foi efetivamente concedido. Como a carta está em seu nome, ela acredita que o benefício foi concedido para si. O filho menor, que com 1 ano de falecimento do seu pai teve direito à pensão por morte, vai ter o seu benefício extinto quando ele tiver 21 anos de idade, ou seja, esse benefício vai ser pago por 20 anos. Ela só vai saber porventura que esse benefício não foi concedido a ela quando o seu filho menor completar os 21 anos, porque o benefício será cessado. E ela ficará com a seguinte dúvida: mas a carta estava no meu nome. Mas a carta estava no nome dela porque ela era representante dos filhos menores. Muito cuidado com uniões estáveis e com casamentos que sucederam uma união estável por prazo inferiores a 2 anos de convivência no casamento, porque isso tem um regramento próprio. Essas informações o INSS contém, mas não vai na carta de concessão.
Então a dica que nós damos nesse momento processual é que todas as companheiras ou cônjuges, esposas, que venham a pedir pensão por morte, tendo também filhos menores, ao sair a carta de concessão, questionem o INSS e solicitem documento dos beneficiários daquela pensão, para que isso fique muito claro em relação a quem tem o direito, porque a carta sempre vai chegar no nome da companheira ou do cônjuge, mas às vezes somente por representação dos filhos menores. A própria certidão, Fundo de Garantia, PIS, PASEP, indica quem são os dependentes previdenciários. Então eu recomendo a leitura desse documento que o INSS emite quando concede a pensão por morte. Então, se você solicitou algum benefício do INSS e este negou o direito, segundo o MP, o prazo é de 10 anos para ingressar judicialmente com o pedido. Exatamente. Se não for atendido esse prazo de 10 anos, a perda do direito, a pessoa perde o direito ao benefício. Conhecem. Esse é o perigo. Então, sempre que solicitou alguma coisa ao INSS, a partir da medida provisória, desde o dia 18 de janeiro, se você teve o seu direito negado, venha entender exatamente o que foi negado para procurar a justiça o quanto antes. Vamos ver as vagas de empregos do PAT. Ajudante de carga e descarga, alinhador de pneus, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, caseiro, consultor de vendas, coordenador de restaurante, cozinheiro geral, encanador industrial, jardineiro, lavador de automóveis, mecânico de autos em geral, montador de estruturas metálicas, oficial de serviços gerais, preparador físico, serralheiro e outros cargos. O PAT fica na Rua Coronel Teófilo Leme, 1240, em cima do Mercado Municipal. É preciso apresentar o CPF, RG, cartão cidadão, carteira de trabalho e retirar a carta de encaminhamento. O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. O governador de São Paulo visitou Bragança Paulista para inaugurações de creches e assinatura de convênio. João Dória esteve nesta quinta em Bragança Paulista e a visita começou no estádio do Bragantino, onde o helicóptero pousou e, em seguida, visitou o gabinete do prefeito Jesus Chedi. A comitiva foi para a inauguração de 2 unidades do programa Creche Escola, a Escola Municipal Jardim Vista Alegre e a creche Núcleo Habitacional Padre Aldo Bolini. Cada unidade tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos e assinou o convênio para a implantação da atividade delegada com a prefeitura. Policiais militares irão auxiliar na fiscalização do comércio ambulante irregular e níveis de emissões sonoras. Inaugurando 2 escolas maravilhosas com recursos do governo do estado, nós temos que dizer só muito obrigado. Como ele vai falar agora de novo o que falou lá na prefeitura sobre o sonho nosso viário, que é a estrada Bragança-Socorro e Bragança-Itatiba. Seu Coronel, para dar a vocês com mais precisão as informações da operação delegada. Quando ela começa, quantos são os homens que vão atuar e quantos veículos também? Olha, é uma satisfação, uma das primeiras reuniões que o governador João Dória teve conosco foi de incentivar a operação delegada e a gente vê Bragança saindo na frente. É um aporte espetacular por dia de 5 a 6 policiais militares atuando principalmente no que nós chamamos de infrações no Código de Postura. Som alto, comércio ilegal, mas a reboque disso, ao lado disso, vem a preservação da ordem pública. Então é um avanço muito grande, um policial por dia vai ganhar R$ 154 a mais, então isso também ajuda no orçamento e vem ao encontro de ele poder trabalhar sob comando
onde o Estado precisa, onde a cidade precisa. É um grande avanço. Quando começa? Começa a partir de segunda-feira já, com a assinatura de hoje, já na operação Começa delegada. já na segunda-feira. E a operação delegada, ela é obviamente integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Ou seja, os policiais, mesmo não estando no seu horário normal de trabalho, estão comunicados, estão integrados. E isso facilita e agiliza procedimentos que rapidamente mobilizam a chamada pronta resposta nas ruas da Polícia Militar e da Polícia Civil também. E mais na região com as guardas municipais. Queria aproveitar a oportunidade até para dar um pouco mais de detalhes sobre o Corujão da Saúde. Aqui na região de Bragança nós já temos o Hospital Universitário São Francisco da Providência de Deus, a Unimagem participando do Corujão da Saúde. Em Amparo, a Santa Casa na Sintra. Em Atibaia, igualmente, a Unimagem. Em Campinas, o Hospital Vera Cruz. Ao longo destes 4 anos de governo, serão iniciadas as obras de duplicação das 2 estradas. Estou sendo claro e objetivo aqui, eu não estou transversando, estou dizendo claramente que as 2 estradas, a SP8 e Bragança Socorro e a SP63, Bragança e Itatiba, serão duplicadas em PPP, parceria público-privada. O recurso será privado com a concessão pública, mas elas vão acontecer ao longo desses 4 anos e vocês muito em breve terão notícias mais precisas a respeito. No segundo bloco do AJ, veja também. Exposição fotográfica da jornalista Shel Almeida de Bragança Paulista está aberta a visitas na FESB. E as informações da previsão do tempo. Daqui a pouco.